Ladies and gentlemen. E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. E nesse vídeo aqui serão meus primeiros palpites para a Loteca 1214, vídeo 1. E nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos, trago excelentes informações e já avisando, hein, essa grade aqui tá muito equilibrada. Poucos jogos que você pode falar que é uma zebra. Pode acontecer. Espero que as informações aqui do vídeo ajudem a conhecer melhor os confrontos aqui da grade da Loteca 1214, que tá pagando R$1 milhão. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, deixa aí seu comentário porque ajuda bastante. Então, sem enrolação, vamos aqui para o jogo 1, São Paulo e Palmeiras. Já começamos com um clássico e a primeira informação aqui é que antes desse jogo da LDU, o São Paulo já jogou nessa semana e perdeu em casa para o Ceará, hein? Que fase que tá o São Paulo. Antes disso foi eliminado no Morumbi pela LDU por 1-0, perdeu para o Santos fora de casa por 1-0 e jogando fora de casa perdeu para a LDU por 2-0. Já o Palmeiras também está vindo de uma derrota fora de casa para o Bahia por 1-0. Na Libertadores venceu o River Plate por 3-1 e em casa venceu o Fortaleza por 4-1. Classificação no Brasileirão, Palmeiras ele é o terceiro colocado com 49 pontos, em 23 jogos tem 15 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Já o São Paulo ele vem na sétima posição com 35 pontos, tem 9 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. Próximo jogo aí previsto para os dois times, o São Paulo vai jogar fora de casa contra o Grêmio, somente no dia 16/10, e o Palmeiras ele vai jogar dia 11 em casa contra o Juventude. Eu tô achando esses jogos aqui com um espaço muito grande entre eles. Eu vou dar uma verificada e depois eu coloco aqui no canal se haverá sorteio, né, da Libertadores ou se vai ter data FIFA, porque tá um espaço muito grande, né, entre esse jogo agora do final de semana e o próximo, né? Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o São Paulo, 5 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. No último jogo, no mês 5 de 2025 na casa do Palmeiras, o Palmeiras venceu por 1-0. Antes disso pelo Paulista, no mês 3 de 2025, o Palmeiras também venceu por 1-0. São Paulo, né, tá numa fase aí muito conturbada, do nada, né, caiu muito, começando a perder bastante aí no Brasileirão, eliminado na Libertadores. O Palmeiras, apesar da derrota contra o Bahia, ainda vem muito bem, poderia ter saído com essa vitória lá contra o Bahia, tá classificado aí na Libertadores. Aqui no confronto entre eles a gente pode ver que há um equilíbrio grande. A única vantagem que eu vejo pro São Paulo hoje é de estar jogando no Morumbi, mas nem isso, né, tá ajudando o São Paulo. Mesmo assim, por se tratar de um clássico, eu tô indo com um duplo, eu tô indo de São Paulo e Palmeiras, que na verdade o ideal seria um triplo. Jogo 2, Chapecoense e Novo Horizontino. Aqui, na verdade, o último jogo da Chapecoense já foi essa semana, jogando fora de casa contra o Amazonas, né? Venceu por 3-1, aí sim pela Copa Santa Catarina, perdeu, né, para o Santa Catarina por 3-0. Eu acredito que nesses jogos aqui da Copa Santa Catarina, o Chapecoense deve colocar ou sub-20, um time bem reserva, viu? Já pelo Brasileirão Série B, em casa perdeu para o Avaí por 1-0 e fora de casa perdeu para o Cuiabá por 1-0. Já o Novo Horizontino, seu último jogo empatou com o Vila Nova em casa em 1-1, fora de casa venceu o Paysandu por 1-0 e em casa venceu o Atlético por 1-0. Classificação do Brasileirão Série B, Novo Horizontino ele é o quinto colocado com 47 pontos, em 29 jogos tem 12 vitórias, 11 empates e 6 derrotas. Ali no desempenho a gente pode ver que nos últimos 5 jogos o Novo Horizontino não perdeu. Já a Chapecoense é a sétima colocada com 44 pontos, em 29 jogos tem 13 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Antes dessa vitória aí do Amazonas, né, a gente pode ver que foi uma sequência aí de 4 derrotas. Próximo jogo aí da Chapecoense será fora de casa contra o Brusque, Copa Santa Catarina, e o Novo Horizontino vai jogar fora de casa contra o Cuiabá. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para a Chapecoense, 2 empates e 3 vitórias para o Novo Horizontino. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do Novo Horizontino. Novo Horizontino venceu por 1-0 e em novembro de 2024, quando o jogo foi na casa da Chapecoense, o Novo Horizontino também venceu por 2-0. Aqui também um palpite bem difícil, né? Chapecoense, apesar dessa vitória em cima do Amazonas fora de casa, né, enfrentou um adversário que está na zona de rebaixamento. O Novo
Horizontino ele vem muito bem, né, nos seus últimos jogos, sem perder, tá brigando por essa vaga, assim como a Chapecoense. Aqui no confronto direto a gente vê um equilíbrio também nos números. É um palpite difícil, mas pelo atual momento eu tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate entre eles e vitória do Novo Horizontino. Jogo 3, Bragantino e Grêmio. Último jogo aí do Bragantino, em casa empatou com o Santos em 2-2, fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e em casa empatou com o Sport em 1-1. Já o Grêmio em casa venceu o Vitória por 3-1, mais um jogo em casa empatou com o Botafogo em 1-1 e no Grenal venceu o Grêmio por 3-2. Classificação aqui do Brasileirão, Bragantino ele é o nono colocado com 32 pontos em 25 jogos, tem 9 vitórias, 5 empates e 11 derrotas. Sequência ruim ali do Bragantino. Já o Grêmio, ele é o 10º colocado com 32 pontos em 25 jogos, tem 8 vitórias, 8 empates e 9 derrotas. Próximo jogo aí do Bragantino será fora de casa contra o Palmeiras e o Grêmio vai jogar em casa contra o São Paulo. Últimos confrontos entre esses dois times, 4 vitórias para o Bragantino, 3 empates e 2 vitórias para o Grêmio. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025 na casa do Grêmio, empate em 1-1, e quando o jogo foi na casa do Bragantino, no mês 9 de 2024, outro empate em 2-2. Aqui também considero uma partida bem difícil, né? Porque o Bragantino, como eu disse nos vídeos anteriores, joga bem, cria jogadas, só que não tá conseguindo manter o placar. Isso aconteceu contra o Cruzeiro, aconteceu contra o Santos. Tem a vantagem agora de estar jogando em casa, mas vai enfrentar um Grêmio que vem melhorando bastante aqui no Brasileirão. E aqui nesse meu palpite eu tô usando mais um dos meus duplos. Olhando as informações aqui, vendo que é uma briga direta, né, por posição, eu tô indo de Bragantino por estar jogando em casa, mas também tô acreditando numa vitória do Grêmio, devido ao seu melhor momento agora no Brasileirão. Jogo 4, Volta Redonda e Goiás. Último jogo aí do Volta Redonda, já nessa semana perdeu, né, para o América por 2-1 fora de casa. Em casa venceu o Remo por 2-1 e fora de casa perdeu para o Amazonas por 1-0. Já o Goiás, o seu último jogo foi um empate com a Ferroviária em 1-1. Em casa venceu o Paysandu por 1-0 e fora de casa outro empate contra o Curitiba em 0-0. Lembrando, pessoal, que boa parte dos times aqui do Brasileirão Série B tá jogando agora uma nova rodada durante essa semana. Se você não viu, aqui no canal eu tô colocando a tabela de classificação do Brasileirão Série B, além dos jogos, né, que estão acontecendo essa semana, eu coloco o resultado, também tô colocando quem são os artilheiros e em que horário vai passar esse jogo aí pra gente não perder nada. Lembrando que o Goiás agora no meio de semana tem um clássico contra o Atlético Goianiense. Se você não viu ainda esse vídeo sobre o Brasileirão Série B, também tem sobre o Brasileirão Série A, dá uma olhada aqui no canal. Classificação aí do Brasileirão Série B, Atlético Goianiense é o terceiro colocado com 49 pontos em 28 jogos, tem 14 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Volta Redonda, ele tá na zona de rebaixamento, é o 17º colocado com 30 pontos, em 29 jogos tem 7 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Volta Redonda será contra o Avaí, fora de casa, e o Goiás, depois do confronto contra o Volta Redonda, vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, nenhuma vitória para o Volta Redonda, não há empates e uma vitória para o Goiás. O único confronto foi agora no mês 6 de 2025, na casa do Goiás, o Goiás venceu por 2-0. Bom, esse jogo aqui é o mesmo caso, né, do jogo do Paysandu contra o Criciúma. Pode acontecer uma zebra, o Goiás tá brigando lá em cima para ser campeão do Brasileirão Série B, brigando também pela vaga no Brasileirão Série A. Volta Redonda, como a gente pode ver, né, tá na zona de rebaixamento. A vantagem que eu vejo é jogar em casa, mas aqui nesse palpite eu tô indo seco no Goiás. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate entre eles. Jogo 5, Fluminense e Atlético Mineiro. Último jogo aí do Fluminense, jogando com o mando de campo, venceu o Botafogo por 2-0. Na Copa Sul-Americana, empate com o Lanús em 1-1. Acabou sendo desclassificado, né? E fora de casa venceu o Vitória por 1-0. Já o Atlético Mineiro venceu o Mirassol por 1-0, seu último jogo em casa. Pela Copa Sul-Americana, venceu o Bolívar por 1-0 e fora de casa perdeu para o Botafogo por 1-0. Classificação do Brasileirão, Fluminense é o 8º colocado com 34 pontos, em 23 jogos tem 10 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Já o Atlético Mineiro, ele é o 14º colocado com 28 pontos, em 23 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 9 derrotas.
A gente pode ver que a sequência do Atlético Mineiro aqui não tá boa, né? Conseguiu essa vitória agora em cima do Mirassol, se afastou um pouquinho da zona de rebaixamento, mas precisa melhorar pelo elenco que tem, né? Próximo jogo aí do Fluminense será fora de casa contra o Mirassol e o Atlético Mineiro vai jogar em casa contra o Sport. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Fluminense, 5 empates e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último jogo foi agora no mês 5 de 2025, o Atlético Mineiro jogando em casa venceu por 3-2, Brasileirão Série A, e no mês 9 de 2024 pela Libertadores, o Atlético Mineiro venceu por 2-0 em casa. Fluminense, né, tá de treinador novo, venceu no clássico, né, contra o Botafogo, tem a vantagem agora de estar jogando em casa. Veja aqui nos números, né, que no confronto a vantagem é para o Atlético, mas pelo atual momento das duas equipes, tô acreditando mais no Fluminense, né? Devido a essa troca de treinador, o time aparentemente aceitou o novo esquema tático. É um palpite arriscado, mas eu tô deixando meus duplos para partidas que considero um pouco mais complicada. E aqui nesse palpite, né, eu tô indo seco no Fluminense. Jogo 6, Internacional e Botafogo. Último jogo do Internacional, fora de casa empatou com o Juventude em 1-1, em casa perdeu para o Grêmio por 3-2 e fora de casa perdeu para o Palmeiras por 4-1. Já o Botafogo tá vindo dessa derrota para o Fluminense por 2-0 fora de casa empatou com o Grêmio em 1-1 e em casa venceu o Atlético Mineiro por 1-0. Classificação do Brasileirão, Botafogo ele é o quinto, com 40 pontos em 25 jogos, tem 11 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Já o Internacional ele é o 15º colocado com 28 pontos, em 24 jogos tem 7 vitórias, 7 empates e 10 derrotas. A gente pode ver que para os dois times, né, apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. Próximo jogo aí do Internacional será fora de casa contra o surpreendente Mirassol e o Botafogo vai jogar em casa um clássico contra o Flamengo, hein? Últimos confrontos entre eles, 7 vitórias para o Internacional, não há empates e 8 vitórias para o Botafogo. O último confronto agora no mês 5 de 2025, na casa do Botafogo, o Botafogo venceu por 4-0 e antes disso, em dezembro de 2024, na casa do Internacional, o Botafogo também venceu por 1-0. Dois times, né, que estão tendo muitas dificuldades. Ancelotti ainda não conseguiu dar um padrão de jogo aí para o Botafogo. Internacional também teve uma troca de treinador. Acredito que vai levar um tempo aí para o Ramon também colocar o esquema tático dele. Considero também uma partida muito difícil. Aqui estou usando mais um dos meus duplos. Apesar de não acontecer muito empates nesse confronto, aqui eu estou indo de empate e vitória do Botafogo. Aqui também é uma outra partida, né? Se você tiver condições, caberia um triplo tranquilo devido à atual situação dos dois times no momento. Jogo 7, Ferroviária e América. Último jogo aí da Ferroviária, fora de casa venceu o Botafogo por 2-1, em casa empatou com o Goiás em 1-1 e fora de casa empatou com o Avaí em 2-2. Já o América venceu o Volta Redonda já essa semana por 2-1 em casa, fora de casa perdeu para o Atlético Goianiense por 1-0 e em casa venceu o Curitiba por 1-0. Classificação do Brasileirão, a Ferroviária é a 14ª colocada com 36 pontos em 29 jogos, tem 8 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. Já o América é o 15º colocado com 33 pontos, em 29 jogos tem 9 vitórias, 6 empates e 14 derrotas. Próximo jogo aí da Ferroviária será em casa contra a Chapecoense e o América também vai jogar em casa contra o Vila Nova. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para a Ferroviária, um empate e uma vitória para o América. O último confronto foi agora em junho de 2025 na casa do América, a Ferroviária venceu por 2-1. Antes disso, só em 2020, o América venceu a Ferroviária por 1-0 pela Copa do Brasil. A América é um time que conseguiu sair da zona de rebaixamento, está começando a melhorar aí no Brasileirão Série B, vai enfrentar um time que empata muito, né? A gente pode ver ali nos números. Em casa geralmente é um time bem forte, né, de ser batido. E mesmo o América, né, melhorando nessas últimas partidas, ainda não me convenceu. Tá muito próximo ali da zona de rebaixamento. Aqui tô levando muito em consideração a Ferroviária, né, jogando em casa. Então por esse motivo eu tô indo seco na vitória aí da Ferroviária. Jogo 8, Corinthians e Mirassol. Último jogo aí do Corinthians em casa perdeu para o Flamengo por 2-1. Fora de casa, perdeu para o Sport
por 1 a 0 e fora de casa venceu o Fluminense por 1 a 0. Já o Mirassol, fora de casa, perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0. Em casa, venceu o Juventude por 2 a 0 e fora de casa empatou com o Botafogo em 3 a 3. Classificação do Brasileirão: Mirassol, quarto colocado com 42 pontos em 24 jogos, tem 11 vitórias, 9 empates e apenas 4 derrotas. O Corinthians, ele é o 13º colocado com 29 pontos em 25 jogos, tem 7 vitórias, 8 empates e 10 derrotas. Próximo jogo do Corinthians será fora de casa contra o Santos, clássico também, e o Mirassol vai jogar em casa contra o Fluminense. Últimos confrontos entre eles: 11 vitórias para o Corinthians, 1 empate e 1 vitória do Mirassol. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, o Mirassol jogando em casa venceu por 2 a 1. Antes disso, em março de 2025, o Corinthians jogando em casa venceu por 2 a 0 pelo Paulista. Aqui uma partida bem difícil, né, para as duas equipes. O Corinthians é muito forte quando joga em casa, devido ao apoio da torcida. Fez uma boa partida no primeiro tempo contra o Flamengo, pecou em não fazer os gols, né, deveria ter matado a partida, mas não fez, né? Todo mundo lembra aí da cavadinha. Mirassol é um time que tem um padrão de jogo já estabelecido, né? Não se preocupe em jogar fora de casa, não liga muito para a pressão. É um time que a gente, olhando os números aqui da classificação, tá muito melhor que o Corinthians. É um palpite também muito difícil. Por esse motivo eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô acreditando na força do Corinthians em casa, por isso que eu tô indo no Corinthians, mas também tô acreditando no empate entre eles. A gente pode ver aqui que no confronto direto, né, o Corinthians tem muita vantagem. Jogo 9, Vasco da Gama e Vitória. Último jogo aí do Vasco, jogando em casa, venceu o Cruzeiro por 2 a 0, em casa venceu o Bahia por 3 a 1 e no clássico, né, contra o Flamengo, empate em 1 a 1. Já o Vitória perdeu fora de casa para o Grêmio por 3 a 1, em casa perdeu para o Fluminense por 1 a 0 e fora de casa perdeu para o Fortaleza por 2 a 0. Classificação do Brasileirão: o Vasco, ele é o 12º colocado com 30 pontos, em 25 jogos tem 8 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. A gente pode ver que nos últimos 5 jogos, né, o Vasco não perdeu. Já o Vitória, ele é o 18º colocado, tá na zona de rebaixamento, tem 22 pontos em 25 jogos, apenas 4 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Uma sequência bem ruim ali do Vitória, hein? Próximo jogo aí do Vasco da Gama será fora de casa contra o Fortaleza e o Vitória vai jogar em casa contra o Bahia, clássico também nordestino. Últimos confrontos entre eles: 5 vitórias para o Vasco, 2 empates e 8 vitórias para o Vitória. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, o Vitória jogando em casa venceu o Vasco por 2 a 1 e antes, no mês 9 de 2024, na casa do Vitória, o Vasco venceu por 1 a 0. Um palpite que não tem muito o que dizer, né? Pelos números, o Vasco melhorou bastante, pegou adversários bem difíceis aí nos seus últimos encontros, né? Flamengo, Bahia e Cruzeiro, e não perdeu, né? Vai enfrentar um time que tá na zona de rebaixamento e ainda jogando em casa com o apoio da torcida. Tô indo seco na vitória do Vasco. Lembramos, né, que futebol tudo pode acontecer, né? Jogo 10, Juventude e Fortaleza. Último jogo do Juventude em casa empatou com o Internacional, fora de casa perdeu para o Mirassol por 2 a 0 e em casa perdeu para o Flamengo por 2 a 0. Já o Fortaleza tá vindo de uma vitória em cima do Sport por 1 a 0 em casa, fora de casa perdeu para o Palmeiras por 4 a 1 e em casa venceu o Vitória por 2 a 0. Classificação do Brasileirão: Juventude, 17º colocado com 22 pontos, em 24 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 14 derrotas. Já o Fortaleza, ele é o 19º colocado com 21 pontos, em 24 jogos tem 5 vitórias, 6 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Juventude será fora de casa contra o Palmeiras e o Fortaleza vai jogar em casa contra o Vasco da Gama. Últimos confrontos entre eles: uma vitória para o Juventude, 5 empates e 6 vitórias para o Fortaleza. O último jogo foi no mês 5 de 2025, o Fortaleza em casa venceu por 5 a 0. Antes disso, em novembro de 2024, na casa do Juventude, o Fortaleza também venceu por 3 a 0. Uma briga direta aqui por posição, serão 3 pontos, né, que valem muito aí para os dois times, praticamente juntos aí na tabela de classificação. A gente pode ver ali na sequência do desempenho, né, que os dois times não vêm tão bem. Fortaleza um pouquinho melhor, mas o Juventude jogando em casa também tem vantagem. No confronto direto aqui, mais vantagem para o Fortaleza, né? Apenas uma vitória do Juventude. E acreditando que vai ser uma partida bem tensa, eu tô indo seco no empate entre eles. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria uma vitória do Fortaleza devido ao atual momento, né, do time do Fortaleza, e no confronto direto aqui também levar mais vantagem.
Jogo 11, Bahia e Flamengo, hein? Que jogo, hein? O último jogo do Bahia venceu o Palmeiras em casa por 1-0, fora de casa perdeu para o Vasco por 3-1 e fora de casa empatou com o Ceará em 1-1. Já o Flamengo venceu o Corinthians por 2-1 fora de casa, na Libertadores perdeu para o Estudiantes fora de casa, mas se classificou e com mando de campo empatou com o Vasco em 1-1. Classificação do Brasileirão, Flamengo é o líder com 54 pontos, em 24 jogos tem 16 vitórias, 6 empates, apenas 2 derrotas. Já o Bahia ele é o sexto colocado com 40 pontos, em 24 jogos tem 11 triunfos, 7 empates e 6 derrotas. Próximo jogo aí do Bahia será o clássico contra o Vitória fora de casa e o Flamengo também terá um clássico fora de casa contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória do Bahia, um empate e 13 vitórias do Flamengo. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, o Flamengo jogando em casa venceu por 1-0 e antes disso, no mês 10 de 2024, na casa do Bahia, o Flamengo também venceu por 2-0. Que jogo vai ser esse, hein? Tô colocando muita expectativa, acredito que vai ser um ótimo jogo. Bahia jogou muito bem contra o Palmeiras. O Flamengo também, não tenho o que dizer, né? Jogou mal o primeiro tempo contra o Corinthians, mas depois que colocou alguns titulares, melhorou demais aí no segundo tempo, conseguiu a virada. No confronto direto, né? Muita vantagem para o Flamengo. Aqui também é um palpite bem difícil, mas eu tô indo seco no Flamengo. Aqui, caso você vá de duplo, eu iria de Bahia também por estar jogando em casa. Jogo 12, Cruzeiro e Sport. O último jogo do Cruzeiro perdeu fora de casa para o Vasco por 2-0, em casa venceu o Bragantino por 2-1 e fora de casa venceu o Bahia por 2-1. Já o Sport fora de casa perdeu para o Fortaleza por 1-0, em casa venceu o Corinthians por 1-0 e fora de casa empatou com o Bragantino em 1-1. Classificação do Brasileirão, o Cruzeiro ele é o segundo colocado com 50 pontos, em 25 jogos tem 15 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Já o Sport ele é o último colocado com 14 pontos, em 23 jogos tem 2 vitórias, 8 empates e 13 derrotas. Próximo jogo aí do Cruzeiro será fora de casa contra o Atlético Mineiro, clássico, e o Sport também vai jogar fora de casa contra o Atlético Mineiro, só que antes do jogo do Cruzeiro, né? Últimos confrontos entre eles, 8 vitórias para o Cruzeiro, 4 empates e 3 vitórias para o Sport. O último confronto foi agora no mês 5 de 2025, o Sport em casa perdeu para o Cruzeiro por 4-0. Antes disso, só em 2022, o Sport venceu o Cruzeiro em casa por 3-1. Aqui também é um palpite que não tem muito o que dizer, a gente pode ver que o Cruzeiro na casa do Sport mandou logo 4 gols, agora jogando em casa, né, com o apoio da torcida. É um time que tá brigando na ponta do campeonato aí contra o Flamengo, Palmeiras, Mirassol. O Sport é o último colocado com apenas 2 vitórias. A gente sabe como é o futebol, uma zebra pode acontecer. Aqui eu tô indo seco no Cruzeiro. Caso você tenha o costume de colocar mais duplos, eu colocaria um empate só para garantir. Jogo 13, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. O último jogo aí do Atlético Goianiense venceu o América por 1-0. Lembrando, né, que o Atlético Goianiense tem jogo agora no meio de semana que é muito importante. Se você não viu o vídeo, né, sobre a tabela de classificação do Brasileirão Série B, dá uma olhada lá. Antes do América, jogou fora de casa contra o Remo e venceu por 1-0 e em casa venceu o Avaí por 2-1. Boa sequência aqui do Atlético Goianiense. Já o Atlético Paranaense, também uma ótima sequência, venceu o Operário em casa por 1-0, fora de casa venceu o Atlético por 3-0 e em casa venceu o Vila Nova por 2-0. Classificação do Brasileirão, Atlético Paranaense é o quarto colocado com 48 pontos, em 29 jogos tem 14 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Olha o desempenho do Atlético Paranaense. Já o Atlético Goianiense não deixa por menos nos seus últimos jogos, vem na 9ª posição com 41 pontos, não está tão longe assim do Atlético Paranaense, tem 28 jogos com 10 vitórias, 11 empates e 7 derrotas. Próximo jogo aí do Atlético Goianiense será fora de casa contra o Curitiba e o Atlético Paranaense vai jogar fora de casa contra o Remo. Últimos confrontos entre eles, uma vitória para o Atlético Goianiense, 4 empates e 10 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi agora em junho de 2025. Atlético Paranaense jogando em casa perdeu por 1-0 e antes disso, em novembro de 2024, o Atlético Paranaense jogando em casa pelo Brasileirão Série A venceu o Atlético Goianiense
Goianiense por 2-0. Aqui também um confronto, né, que olhando os últimos 5 jogos, muito difícil de saber o que vai acontecer. Apesar do Atlético Paranaense estar na frente, né, a diferença não é tão grande. O Atlético Goianiense tem um jogo a menos. Temos que ver o que vai acontecer nesse jogo dessa semana. Aqui no canal tem os horários também dos jogos que eu tô colocando e aonde será a transmissão desses jogos para a gente não perder nada. Aqui seria uma partida que cabe um triplo, mas pelo atual momento aí do Atlético Paranaense e aqui no confronto direto, mais vantagem para o time paranaense, eu tô indo seco no Atlético Paranaense. Se eu fosse colocar um duplo aqui, eu iria de duplo aberto. Jogo 14, Ceará e Santos. Último jogo aí do Ceará, venceu o São Paulo já nessa semana por 1-0 no Morumbi, excelente resultado. Antes disso, em casa empatou com o Bahia em 1-1 e fora de casa empatou com o Vasco em 2-2. Já o Santos, fora de casa empatou com o Bragantino em 2-2, em casa venceu o São Paulo por 1-0 e fora de casa empatou com o Atlético Mineiro em 1-1. Classificação do Brasileirão, Ceará 11º colocado com 31 pontos em 24 jogos, tem 8 vitórias, 7 empates e 9 derrotas. Já o Santos, ele é o 16º colocado, é o primeiro time aí fora da zona de rebaixamento, com 27 pontos em 24 jogos, tem 7 vitórias, 6 empates e 11 derrotas. Próximo jogo aí do Ceará será fora de casa contra o Sport, clássico nordestino, e o Santos terá um clássico em casa contra o Corinthians. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Ceará, 6 empates e 7 vitórias para o Santos. O último jogo no mês 5 de 2025, o Santos jogando em casa empatou em 0-0. E no mês 10 de 2024, mais um jogo na casa do Santos, o Santos venceu por 1-0. Aqui também um outro palpite bem difícil, né? Que a gente pode olhar ali nos últimos números dos dois times, que é apenas uma derrota, mas são dois times que empatam bastante. O Ceará tem desvantagem nesse confronto, só que vai jogar em casa. A torcida do Ceará é uma torcida que inflama muito. Santos também vem enfrentando adversários pesados, né? E não está perdendo. Mas aqui nesse palpite, mesmo no confronto direto, o Santos com vantagem. Eu tô levando mais em consideração o Ceará jogando em casa. Por esse motivo eu tô indo seco no Ceará. Aqui também é uma outra partida que se você vai de duplo, cabe um empate tranquilo. Bom, pessoal, é isso. Esse aqui foi o primeiro vídeo com os meus palpites. Tô indo com 5 duplos. Espero que essas informações aqui ajudem a conhecer melhor os confrontos da grade. Se você gostou do vídeo e ainda não conhecia o canal, peço que se inscreva, curta, compartilhe, deixa aí seus comentários. Tô um pouco atrasado nos comentários, mas vou responder todo mundo lá. Peço também que você dê uma olhada aí nos outros vídeos. Tô colocando os jogos de hoje, né, pra gente não perder nada, aonde serão as transmissões, tanto na TV como nos streams. E também dá uma olhada nos vídeos sobre a tabela do Brasileirão Série A e Série B, porque ajuda bastante, né? Você vai ficar sabendo o que aconteceu com os times que estão aqui na grade da Loteca 1214. Agradeço muito se você assistiu esse vídeo até aqui e espero você no próximo vídeo. Fui!